Quando foi que a democracia tornou-se o que ela é hoje? Caríssimos peripatéticos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal O Missionário, como eu venho dizendo sempre, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E eu, professor Renan, vou falar hoje sobre democracia. Aliás, vou falar hoje não. Vou falar hoje, vou falar na próxima quinta-feira, vou falar semana que vem, vou falar muito sobre política aqui esse ano, mas essa semana especificamente a gente está tratando da democracia e das suas instituições. Vejam bem, quando nós pensamos a democracia, como nós a conhecemos hoje, imediatamente a gente remonta à democracia nas suas origens gregas, lá no século V a.C. No entanto, essa associação é completamente equivocada. O conceito de democracia que nós temos hoje é completamente diferente daquela democracia que existia, por exemplo, na época de Sócrates e de Platão. Na verdade, uma democracia como aquela seria praticamente impossível, seja porque nós não vivemos mais em uma sociedade escravista, ainda bem, seja porque um regime de representação direta como aquele seria absolutamente inviável nos dias de hoje. Na antiga Atenas havia uma pequena parcela da sociedade que possuía direitos de cidadão e que podia se reunir na ágora para debater os problemas públicos. Hoje em dia, se nós reuníssemos todos os cidadãos do Brasil num único espaço, não caberia todo mundo. Mas vejam, a democracia como nós a conhecemos atualmente é um pouco mais recente, ela tem origens um tanto quanto mais jovens. Eu já disse aqui, já falei algumas vezes também no meu perfil do Instagram, que a democracia contemporânea tem as suas origens verdadeiras no pensamento liberal iluminista dos séculos 17 e 18. Agora, para a gente entender como esse pensamento surgiu, se consolidou e produziu esse regime de governo que nós temos hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender as causas históricas para o surgimento dessa forma de pensamento. Antes de mais nada, é preciso destacar que a democracia não é exatamente uma forma de governo. Na verdade, a democracia é muito mais um regime. O que isso significa? Significa que nós temos várias formas de governo no mundo. Nós temos repúblicas presidencialistas, como a brasileira. Nós temos repúblicas parlamentaristas, como, por exemplo, Portugal, França, a própria Alemanha, que recentemente foi notícia no mundo todo por conta da transição de governo ali, a saída da Angela Merkel depois de tanto tempo no poder. Temos monarquias constitucionais parlamentaristas, como por exemplo a Espanha, a Inglaterra e a Holanda, e nesses governos, nessas formas de governo, existem instituições representativas, instituições jurídicas que garantem certas liberdades, que garantem certos direitos individuais, que são fundamentadas num pensamento democrático contemporâneo. Então, por exemplo, existem monarquias, nesse sentido, que são muito mais democráticas do que certas repúblicas. Por exemplo, a Inglaterra monárquica é muito mais democrática no sentido de que ela garante com muito mais segurança os direitos e liberdades individuais do que, por exemplo, a Rússia ou a Turquia, que são repúblicas. Mas voltando ao tema do vídeo, quando a gente fala da democracia contemporânea, a gente tem que falar um pouco das origens do pensamento liberal iluminista, como eu disse, lá na virada do século XVII para o século XVIII. Naquela época, a regra na política ocidental eram as monarquias absolutistas. Então, nessas monarquias absolutistas, todos os poderes estavam concentrados nas mãos do monarca. E esse monarca, esse soberano, organizava as instituições político-jurídicas de acordo com a sua vontade. Claro, aconselhado por ministros, mas em última análise era o ditado: a palavra do rei é a lei. Nós chamamos isso de autocracia. Naquele tempo, havia algumas teorias filosóficas que procuravam justificar o poder absoluto e autocrático desses soberanos. E dentre as várias doutrinas filosóficas que se desenvolveram naquela época, a que mais se destacou foi a teoria do direito divino,
formulada principalmente por dois filósofos franceses, Jean Bodin e, sobretudo, Jacques Bossuet. A tese sustentada por esses dois filósofos, em essência, é bastante simples. O poder do rei, a autoridade real, tem as suas origens na vontade divina. Há um plano divino para a sociedade, para o mundo, para a história, e o poder do rei é fruto desse plano divino. Então o rei ele deve explicações dos seus atos, das suas escolhas, das suas vontades, dos seus erros e acertos exclusivamente a Deus. E, sobretudo, segundo a teoria do direito divino, voltar-se contra um rei é voltar-se contra Deus. Tem até uma citação muito famosa do Jacques Bossuet, em que ele diz que o trono real não é simplesmente o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e, de alguma maneira, participam da independência divina. Por aí vocês podem imaginar a visão que essa galera tinha a respeito de política e representatividade. Aliás, Jacques Bossuet, autor dessa frase e autor de uma produção intelectual bastante importante que sustentou essa forma de pensamento, foi preceptor e capelão do rei Luís XIV da França, que até hoje é considerado o maior símbolo do absolutismo em todos os tempos. Vejam que essa forma de pensar a política parte da ideia de uma sociedade profundamente hierarquizada e imóvel, ou seja, a organização social, na medida em que é fruto, que é produto de uma vontade divina, ela não pode ser alterada. Existem camadas sociais privilegiadas pela sua condição de nascimento, pelas suas origens nobres, e o restante da sociedade que deve se submeter, segundo essa teoria, às camadas dirigentes, à aristocracia, ao poder do soberano. E essa tese foi aceita de maneira mais ou menos consensual durante o final da Idade Média, início da Idade Moderna, que é quando o Bossuet e o Bodin produzem as suas obras, mas ali entre o final do século XVII e começo do século XVIII, algumas transformações importantes vão acontecer no mundo ocidental e, a partir dessas transformações, a estrutura hierarquizada do chamado Antigo Regime começou a ser questionada. Então vejam, a gente vai ter ali, nesse período que eu acabei de mencionar, a gente vai ter a consolidação do sistema capitalista, a formação de uma burguesia cada vez mais poderosa economicamente, cada vez mais participante na política, o surgimento de uma classe média urbana e, sobretudo, a partir da Revolução Industrial, o surgimento de um operariado, ou seja, novas classes sociais com interesses, com vontades, com demandas que não cabiam mais naquele modelo de sociedade profundamente hierarquizada que havia marcado todo o Antigo Regime, aliás, havia marcado boa parte da história desde a Idade Média. Esse conjunto de novas forças vai formar o que a gente chama de sociedade moderna. E nesse novo modelo de sociedade, cada vez mais produtiva, cada vez mais próspera, cada vez mais livre, na qual a riqueza era produzida cada vez em maior volume e distribuída de maneira cada vez mais eficiente, não havia mais espaço para uma política hierarquizada, autoritária, regulada segundo princípios religiosos e, sobretudo, que colocava o poder nas mãos de grupos que pouco trabalhavam e pouco produziam. Na verdade, a grande demanda desses novos grupos sociais, sobretudo da burguesia, era o fato de que a camada que dirigia a sociedade não era responsável pela produção econômica que sustentava essa mesma sociedade. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que a partir daquele momento, os grupos sociais que enriqueceram, seja explorando o comércio, seja explorando o novo mundo, seja financiando as grandes navegações, ou até mesmo as camadas sociais que trabalhavam para esses primeiros grupos, já não estavam mais dispostas a aceitar os privilégios políticos sociais que até então estavam concentrados nas mãos da nobreza. Foi a partir desse momento que teve início a chamada crise do Antigo Regime. E é essa crise do Antigo Regime
que vai produzir o mundo contemporâneo, com todos os seus erros e acertos, com todos os seus avanços e retrocessos. O conceito de democracia, de direito natural, de liberdades individuais que nós temos hoje e que nós tanto valorizamos, vem desse contexto, da crise do antigo regime. Tá, Renan, mas onde é que a filosofia entra nessa história? Vejam, no momento em que esses novos grupos sociais em ascensão começam a se articular e questionar as estruturas de privilégio do antigo regime, a filosofia vai incorporar esses novos valores, vai incorporar essas novas demandas, e a gente tem toda uma escola de produção intelectual, que é a escola liberal iluminista, que vai produzir um pensamento voltado para entender essas transformações e desenvolver um arcabouço capaz de sustentar esse novo modelo de sociedade que estava surgindo. O que eu estou querendo dizer aqui é que é graças aos filósofos da tradição liberal iluminista dos séculos 17 e 18 que hoje nós temos uma sociedade muito mais aberta, muito mais representativa e capaz de produzir e distribuir riquezas de maneira muito mais livre do que nos séculos passados. Agora, é claro, não dá para eu tratar de tudo em um único vídeo, senão vocês não assistiriam até o final. Então, eu peço que vocês continuem acompanhando a nossa atividade, tanto aqui no canal, quanto na minha página do Instagram, porque ao longo dessa semana e muito provavelmente da próxima também, eu vou tratar aqui dos valores liberais, como eles se desenvolveram e como eles contribuíram para moldar o conceito de política, sobretudo o conceito de democracia que a gente compartilha nos dias atuais. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, continue acompanhando o meu trabalho, porque a nossa missão está só começando.